Em um casamento marcado por 7 anos de cumplicidade e desafios, um homem narra como sua esposa, Ana, mergulhou no mundo das finanças pessoais, transformando sua paixão por investimentos em uma jornada inesperada. À medida que ela se dedica intensamente a aprender sobre o mercado de ações e criptomoedas, ele observa mudanças sutis em seu comportamento e no relacionamento do casal. Minha esposa infiel escolheu seu parceiro de caso em vez do nosso casamento, então eu dei a vingança final. Minha esposa, que tem 36 anos, e eu, que tenho 39, estamos juntos há 7 anos e casados há 5. Tivemos nossos altos e baixos, como qualquer casal, mas eu acreditava que nosso relacionamento era forte, baseado em confiança e amor. Ambos tínhamos empregos regulares e, embora não fôssemos ricos, éramos felizes e confortáveis. Cerca de 1 ano atrás, minha esposa, vamos chamá-la de Ana, ficou muito interessada em finanças pessoais. Ela começou a ler livros, assistir a vídeos no YouTube e a frequentar seminários sobre o assunto. Apoiei seu novo interesse, achando ótimo que ela quisesse melhorar nossas finanças para um futuro melhor. Honestamente, não sei muito sobre finanças, além de coisas básicas como fundos mútuos. Sou bastante ignorante em relação a investimentos, com um entendimento superficial e pouca prática, exceto em esquemas obrigatórios de economia fiscal. Vindo de uma área de marketing, minha exposição a finanças é limitada. Então, geralmente conto com consultoria fiscal, como a maioria das pessoas. Com o aumento de influenciadores financeiros nas redes sociais, Ana começou a aprender mais sobre o assunto. Ela queria entender o mercado de ações e criptomoedas. Enquanto eu entendia o mercado de ações, criptomoedas eram algo totalmente fora do meu alcance. No começo, participei de alguns seminários virtuais com Ana, mas os conceitos pareciam alienígenas para mim. Tudo estava bem até que ela começou a passar mais tempo com um investidor rico que conheceu em um desses seminários, a quem ela chamava de D. Ele supostamente a estava orientando em investimentos e construção de riqueza. A ideia de mentoria está se tornando mais comum na América, com todos se proclamando mentores. Ana também parou de contribuir com as despesas da casa, dizendo que estava investindo em nosso futuro. Eu confiava nela e gerenciava todas as contas sozinho. Não prestei muita atenção, mas à medida que semanas se transformavam em meses, o relacionamento deles começou a levantar sérias preocupações. Ana passou a dedicar muito tempo a D até tarde da noite. Ela justificava isso dizendo que tinha um trabalho diurno e que o período da noite era o único tempo disponível para sua paixão. Quando expressei minhas preocupações, ela ficou na defensiva e me menosprezou por não entender de investimentos. Ela zombou de mim, dizendo que nos tornaria ricos e que eu me arrependeria de não apoiá-la. Tentei não interferir, mas quando os sinais vermelhos se tornaram óbvios, fiquei em alerta. Ela também começou a se vestir de forma provocativa, mas não comentei, já que nunca critiquei suas roupas antes. No entanto, ela começou a negligenciar nosso relacionamento e eu a confrontei. Como de costume, ela ignorou minhas preocupações, dizendo que estava garantindo nosso futuro e que eu deveria ser solidário, não julgador. Gradualmente, me distanciei, sentindo que estava carregando o relacionamento sozinho. Achei que ela perceberia, mas ela estava muito ocupada aprendendo sobre investimentos e nos tornamos mais como colegas de casa. Mal conversávamos, a não ser por coisas importantes, mesmo morando na mesma casa. Após o trabalho, ela saía para seminários ou aulas de mentoria. Uma noite, passei pelo salão onde D costumava ensinar uma aula de finanças. Algo me impulsionou a entrar e ver o que estava acontecendo. Ao entrar, percebi que um evento diferente estava ocorrendo. Perguntei aos seguranças sobre os seminários da empresa de D e sua frequência. Eles informaram que esses seminários não eram regulares, com o último tendo ocorrido meses atrás. Lá fora, vi alguns rapazes promovendo uma masterclass de finanças com o nome do influenciador. Conversei com eles, obtive detalhes e tomei nota de tudo. O influenciador realizava seminários a cada 2 ou 3 meses.
mas as aulas de mentoria conduzidas por mentores como D em cafés eram semanais, das 19 horas às 21 horas. Ana costumava chegar em casa depois da meia-noite. No dia seguinte, perguntei a Ana se ela tinha aula naquele dia, e ela respondeu friamente que tinha aulas todos os dias. Apesar disso, eu sabia pelas minhas descobertas anteriores que a aula era apenas aos sábados. À noite, fui ao café e vi Ana em uma situação íntima com D. Observei-os trocando olhares sugestivos e gravei suas interações. Fiquei à distância até que eles se envolvessem em um ato mais íntimo, gravei o momento em que estavam prestes a se beijar e, então, me sentei à mesa deles, me identificando como o futuro ex-marido de Ana. Ana tentou justificar como sendo uma sessão de mentoria individual, mas eu comentei sarcasticamente sobre a proximidade da mentoria. O outro homem riu e foi embora com uma atitude de desprezo. Perguntei diretamente a Ana se ela havia dormido com ele, e ela admitiu, justificando como parte de um acordo de investimento. Ela alegou que fazia parte de sua educação financeira, onde D prometia ganhos significativos após cumprir suas solicitações, que incluíam dormir com ele, perdendo a paciência. Gritei perguntando por que ela tomou para si a responsabilidade de assegurar nosso futuro. Disse que ela não precisava cuidar do meu futuro, pois eu sabia me virar. Sai do café furioso. Ana tentou se explicar em casa, mas pedi que ela saísse. Ela se recusou a admitir que foi infidelidade. 2 dias depois, ela voltou apenas para pegar suas coisas e partiu, sem remorso. Atualização. Meu divórcio foi finalizado na semana passada e ocorreu sem problemas. Ana não ganhou nada, já que eu não possuo riquezas significativas. Quanto à sua educação financeira, parecia mais uma fraude do que um investimento. Isso já não é problema meu. A conta conjunta foi encerrada e dividimos o dinheiro. Não temos filhos, então não há a questão de pensão alimentícia. Graças a Deus não temos filhos. Isso teria complicado as coisas. Não é tão fácil quanto parece. Ainda estou lidando com a traição dela. Ela tem dito a todos que eu voltarei implorando por reconciliação quando ela ficar rica, depois de aprender sobre finanças pessoais, depois de saber sobre os riscos financeiros. Desejei boa sorte. Ela contou a todos que nosso divórcio aconteceu porque eu era inseguro com o progresso dela, me rotulou como controlador e ciumento, mas ouvi isso com um sorriso e mostrei a todos o vídeo que gravei dela com o parceiro do caso. Ela escondeu o rosto depois disso, e amigos em comum rapidamente mudaram de lado. A última vez que ouvi sobre ela estava morando com a mãe durante o período do divórcio. Definitivamente, ela não está arrependida pelo que destruiu. Não sei se ela realmente está aprendendo finanças pessoais ou investindo, ou se era apenas uma desculpa para um caso. Se ela conseguir organizar suas finanças, bom para ela. Não quero dinheiro manchado por infidelidade. Recentemente, comecei a assistir muitos vídeos sobre investimentos. Talvez eu esteja tirando conclusões precipitadas, mas com tantos vídeos gratuitos online fornecendo informações suficientes para iniciantes, duvido muito que você precise de um mentor para isso. É algo que você pode examinar por conta própria. No momento, estou tentando me distanciar de qualquer conversa que envolva ela. Foi mentalmente exaustivo. Voltei a pintar para me distrair. Entrei em um clube de fitness para perder calorias extras e estou focando em comer de forma saudável e controlar o consumo de álcool. Bebi muito durante o período pré-divórcio e ganhei muitos quilos extras. Atualizarei a lista se algo progredir. Atualização 2. Não era uma aula de finanças, era um golpe. Essa é a verdade. O ponto principal nesta atualização é que Ana caiu em um golpe. Lembra daquele influenciador financeiro que conduzia seminários? Acontece que ele era um golpista, enganando pessoas e fazendo falsas promessas de retorno significativos. Ana investiu cerca de 30% de sua renda nesse esquema, vendendo até mesmo bens valiosos, como seu anel de diamante e colar de platina para se envolver completamente. Parece que tudo não passava de um golpe. O influenciador agora está foragido e seus colegas de equipe, incluindo o parceiro do caso, foram presos com uma investigação em andamento. Depois que essa notícia veio à tona, aqueles para quem Ana se gabava sobre suas riquezas iminentes zombaram dela. Ela tinha ostentado seu novo conhecimento, menosprezando
aqueles com um entendimento limitado sobre investimentos. Agora, essas mesmas pessoas estão zombando dela. Aparentemente, ela bloqueou essas pessoas e até desativou suas redes sociais devido às marcações em posts relacionados ao influenciador financeiro que ela apoiava. É uma lição de não se gabar antes de alcançar a vitória, algo que ela fazia o tempo todo. Fiz progressos significativos, perdendo peso extra e entrando em treinamento muscular, o que estou gostando muito. Também voltei a pintar e isso tem sido muito bom. Ainda não entrei em encontros, não porque estou tentando esquecer o passado, mas simplesmente porque não estou pronto para isso. Claramente, ele era um golpista que conseguiu enganá-la. Atualização 3. Tive uma visitante e era Ana. Ela parecia muito triste e me contou que havia caído em um golpe. Um parceiro de negócios e o chefe dele, que estava envolvido em fraudes, enganaram muitas pessoas, incluindo ela, e fugiram com o dinheiro para outro país. Perguntei se o parceiro tinha sido capturado, mas ela disse que não. O parceiro e alguns outros mentores próximos ao chefe fraudulento conseguiram escapar no momento certo, deixando o restante da equipe para trás. Perguntei se ela veio até mim porque o parceiro dela fugiu, mas ela disse que não. Ela afirmou que me amava e queria conversar. Lembrei a ela que já estávamos divorciados, então não havia razão para conversar. Ela disse que o karma a puniu, perdeu muito dinheiro e respeito, e as pessoas estavam zombando dela. Ela apontou que eu saí bem da situação e perguntou o que mais eu queria. Respondi que queria paz, ela fora da minha vida, e naquele momento, fora da minha casa. Ela então sugeriu que, agora que ela e o parceiro não tinham mais nada entre eles, poderíamos voltar a ficar juntos. Discordei, dizendo que o parceiro não a teria aceitado porque ele tinha muitas mulheres como ela, aprendendo truques de ganhar dinheiro. Ela implorou por reconciliação, dizendo que não estava emocionalmente envolvida com o parceiro e se deixou levar pela ideia de ficar rica rapidamente. Deixei claro que voltar a ficar juntos não era uma opção. Já tinha seguido em frente e os pedidos dela não me afetavam. Se ela tivesse implorado quando o caso foi exposto, talvez eu tivesse considerado o perdão, mas ver suas verdadeiras intenções mudou isso. Ela voltou para mim apenas depois de perder tudo, ainda zombando de mim ao sair da casa durante o divórcio. Agora, sem remorso, ela voltou quando perdeu tudo. Inacreditável. Pedi que ela fosse embora porque eu precisava ir para a minha aula de ginástica. Ela comentou sobre minha aparência, perguntando se eu estava saindo com alguém. Respondi que isso não era da conta dela. Ela começou a chorar, dizendo que eu estava sendo rude. Disse que ela deveria me agradecer por ser civilizado e ouvi-la depois do que ela fez. Ela nem deveria estar na minha casa, mas apesar disso, permaneci educado e a atendi. Ela segurou minhas mãos e continuou pedindo desculpas. Eu disse que chorar e implorar não significavam mais nada para mim. Eu a amava antes, mas segui em frente. Ela foi embora depois que me tornei frio com ela. Alguns dias depois, a mãe dela ligou pedindo para me encontrar com urgência. Concordei e no dia seguinte, durante o café, ela se desculpou por Ana. Abracei-a e disse que não era culpa dela, que ela não precisava pedir desculpas. Ao contrário de Ana, ela sempre foi doce comigo, até durante o divórcio, e nunca falou mal de mim. Ela perguntou se eu poderia voltar com Ana, porque sentia que Ana estava realmente arrependida pelo que fez. Explicou que Ana estava chorando constantemente e entrando em depressão. Estava preocupada que Ana pudesse até ficar suicida porque perdeu todas as suas economias, parte de seu salário mensal e algumas joias valiosas que mencionei antes. Eu não sabia que Ana tinha perdido suas economias. Ela sempre foi de economizar e tenho certeza de que tinha pelo menos $100.000. Perder uma quantia tão grande pode afetar a saúde mental de qualquer um. Questionei como voltar a ficar juntos ajudaria Ana a lidar com a depressão por perder dinheiro. Ela disse que Ana me amava de verdade e que, mesmo em seus momentos mais baixos, ter a minha presença na vida dela poderia trazer um pouco de felicidade. Para ser honesto, senti pena de Ana. Cheguei a considerar brevemente voltar com ela, mas esse sentimento não durou muito. Rapidamente voltei à minha decisão de não aceitá-la de volta. Disse que não poderia fazer isso, que não a amava mais. Houve lágrimas e pedidos para ajudá-la a evitar a depressão, mas permaneci firme na minha decisão e sugeri levar Ana para a terapia. Ela precisava mais de aconselhamento
aconselhamento do que de um marido. Minha ex-sogra ficou desapontada porque recusei o pedido dela, mas entendeu minha perspectiva. Havia mais uma coisa que teria irritado Ana ainda mais: minha jornada no investimento. Segui alguns youtubers financeiros confiáveis que me ajudaram a entender finanças pessoais e investimentos de forma mais ampla. Esse conhecimento ajudou muito a construir meu portfólio e, adivinhem, já estou tendo bons lucros. Entrei nos mercados de ações e títulos também. No entanto, ainda estou inseguro sobre a negociação de criptomoedas e não quero me aventurar em um território desconhecido. Estou seguindo em um ritmo constante, aprendendo uma coisa de cada vez. Entender o mercado de ações reforçou minha crença de que ganhar dinheiro exige tempo, paciência e coragem. Espero sair dessa mais forte antes de pensar em namorar novamente. Ainda não me sinto pronto para isso. Seus olhos brilharam e eu pensei que tinha tomado a decisão certa. Convenci a mim mesmo de que daria certo, lembrando de amigos que viajavam a trabalho e mantinham seus casamentos. Olhando para trás, ela realmente não me deixou muita opção para recusar. Se eu tivesse compartilhado honestamente minha opinião e pedido para ela não aceitar o emprego, ela teria considerado, mas conhecendo Judy bem, percebi que isso teria um custo, possivelmente levando ao colapso do nosso casamento. Eu não queria isso. Também não gostava da ideia de ela estar longe, mas se nosso casamento estava em jogo, o mal menor parecia ser deixá-la ir. Parecia a única decisão lógica e, diante de uma situação semelhante novamente, não sei se escolheria diferente. Ela passou a noite me agradecendo por ser compreensivo, mas eu não conseguia afastar a onda de irritação ao perceber que minha esposa tinha me manipulado para me sentir constrangido, de forma que minha decisão a favorecesse. Eu tinha certeza de que ela tinha me provocado, mas é difícil dizer, ao vê-la empolgada após finalizar os preparativos de viagem e depois de uma longa discussão sobre como manter o casamento. Planejamos nos falar todos os dias para continuarmos envolvidos em nossas vidas diárias. A ideia de traição nunca passou pela minha mente porque eu acreditava que Judy era muito focada em seus objetivos, especialmente porque a empresa concordou em dar a ela 5 dias de folga por mês. Vai funcionar, ela garantiu antes de embarcar no avião. Mal sabia eu que meu casamento havia terminado naquele instante. Todo relacionamento à distância começa do mesmo jeito. Ligações constantes, até com fones Bluetooth para conversarmos enquanto ela trabalhava. Nos primeiros 2 meses parecia funcionar. Falávamos mais ao telefone e eu sabia mais sobre a vida dela do que quando vivíamos juntos. De repente, não parecia que eu tinha tomado a decisão errada ao priorizar a ambição dela em vez das minhas necessidades. Estávamos bem, pelo menos até 2 meses atrás. Judy me ligou uma manhã para cancelar sua viagem de volta para Michigan. O desempenho trimestral da empresa tinha ficado abaixo do esperado e ela precisava trabalhar no recrutamento de profissionais mais competentes para preencher cargos administrativos e facilitar seu trabalho. Eu não me importei, pois estava prestes a fechar um grande negócio que me daria mais flexibilidade no trabalho. A compensação por fechar o contrato valia milhões e, com isso, eu poderia estar mais perto da minha esposa. 5 dias seriam insignificantes quando eu pudesse ficar com ela o tempo que quisesse. Mantive o acordo em segredo para surpreendê-la depois que fosse fechado. Para que isso acontecesse, eu precisava estar no meu melhor, o que significava evitar distrações de qualquer tipo. Não liguei para ela e ela também não me ligou. Foi o período mais longo que passamos sem falar ao telefone. Ainda trocávamos mensagens no WhatsApp, mas ambos estávamos ocupados demais para conversas significativas. Explico tudo isso porque, há alguns dias, um amigo em comum me chamou de insensível e manipulador depois de ouvir o que aconteceu. Se você me perguntar, eu não sou nenhuma dessas coisas. Eu me considero uma pessoa ferida e é por isso que estou aqui recontando tudo entre mim e Judy de qualquer forma. Voltando à história. O grande negócio foi fechado, garantindo a segurança financeira da minha família para a vida toda. Foi um divisor de águas, me colocando entre os 10% mais ricos da América. Naquela noite, enquanto esperava a confirmação, resisti à tentação de ligar para ela. Queria contar sobre a última semana e como nossas vidas mudariam. O maior sonho de Judy era uma viagem a Paris. Em vez de ligar, planejei nossa viagem para lá. Passagens, hotel, comida, lugares para
para a visitar. Organizei tudo e estava pronto para compartilhar as novidades de uma vez. Enquanto rolava pelo WhatsApp, vi o status dela. Ela estava abraçando um cara chamado Henry, alto, de pele oliva, cabelo castanho e olhos azuis. Ele parecia não ser mais jovem do que ela. Era a primeira pessoa contratada quando ela começou a trabalhar. Ele era da área, conhecia o trabalho e ela precisava da expertise dele. Na legenda da foto, ela escreveu: "Tempos sombrios revelam anjos." Eu deveria ter suspeitado que algo estava errado. Acho que suspeitei porque me segurei em contar que o contrato tinha sido fechado. Em vez disso, peguei o próximo voo disponível para a Califórnia para vê-la. Como você já deve ter adivinhado, ela estava tendo um caso com Henry. Liguei para o local de trabalho de Judy, em Michigan, para saber onde ela estava, já que eu planejava uma visita surpresa. Felizmente, a recepcionista que atendeu era uma amiga em comum. Então, convencê-la a não contar para a Judy foi fácil. Durante o voo, imaginei como Judy poderia reagir ao compartilhar a notícia do grande negócio. Fui direto para a filial dela no aeroporto, esperando jantar com ela e dar a notícia. No entanto, descobri que ela não tinha comparecido ao trabalho naquele dia, então tive que pegar um Uber até o endereço indicado. Me perguntei por que a recepcionista da filial se surpreendeu ao descobrir que Judy era casada, mas não insisti, pois sabia que Judy gostava de manter sua vida pessoal privada. Depois de subir 4 andares de escada, cheguei à porta dela com um buquê de flores atrás das costas. Antes de bater, ouvi Judy gemer: "Continue, continue." Isso me deu nojo. Apenas 5 meses e meio de distância e ela me traiu. A raiva aumentou, mas tentei me manter calmo. Deixei o apartamento dela e fui de volta ao seu escritório para pedir à recepcionista que não mencionasse minha visita, dando-lhe até uma gorjeta de $100. Fiquei em um hotel perto do apartamento dela para manter uma vigilância constante durante a semana. Seguia discretamente com um carro alugado e ela não desconfiou de nada. Ela se movia entre o trabalho, yoga e seu apartamento, tornando fácil para mim rastreá-la. Foi assim que descobri que ela passava muito tempo com Henry, e não foi difícil deduzir que ele era com quem ela estava se relacionando. Durante esse período, liguei e mandei mensagens para ela, mas ela usou o trabalho como desculpa e me implorou para dar espaço para ela arrumar sua vida profissional. Naquele momento, decidi que não ia mais deixar ela me manipular. Redigi cartas de divórcio e esperei pelo retorno dela com Henry. Parecia que tudo o que eles faziam era se entregar ao prazer. Ao chegar à porta dela, não ouvi nada além de gemidos, grunhidos e suspiros. Eu destranquei a porta, entrei de mansinho no quarto dela e comecei a gravar tudo com o celular. Por mais nojento que fosse assistir, gravei 1 minuto inteiro do relacionamento deles antes de me revelar. Naquele momento, enquanto ela tentava se vestir rapidamente, senti um poder enorme ao ver sua agonia. Quando ameacei compartilhar o vídeo com seus colegas e familiares, ela implorou por perdão, dizendo que se demitiria e faria terapia, mas eu estava tão enojado pelas suas ações que não pude sequer considerar sua súplica. Ela disse que se demitiria e entregou os papéis de divórcio assinados ontem, mas ainda assim enviei o vídeo para os pais dela. Queria que eles vissem que tipo de pessoa a filha deles havia se tornado. Alguns comentários sugeriram que ela já havia se distanciado do relacionamento quando aceitou o emprego, que ela queria isso há um tempo e provavelmente já me traía há algum tempo também. Ela me manipulou para aceitar que ela aceitasse o emprego, praticamente me forçando a dizer sim. Decisões tão grandes como essa vão impactar drasticamente a família. Atualização: minha esposa foi transferida para outro estado para supervisionar a abertura de uma nova filial da empresa. Lá, ela começou um relacionamento com um colega de trabalho. Descobri tudo isso durante uma visita surpresa. Após o divórcio, tirei um tempo para me recompor e por um tempo estive ocupado o suficiente para não ficar remoendo a situação. Fui de férias para a República Dominicana por uma semana, o que foi bem legal. Uma noite, recebi uma notificação do Reddit sobre uma postagem. Quando escrevi, minha intenção era apenas desabafar minha raiva, irritação
nojo e fúria. Surpreendentemente, a postagem ganhou bastante atenção. Ao ler os comentários, uma postagem se destacou. Alguém compartilhou uma experiência parecida, mencionando que se sentiu miserável por não ter se vingado o suficiente para satisfazer seu espírito. Pode parecer estranho e foi definitivamente uma opinião impopular, já que muitas pessoas, pelos comentários, estavam contentes apenas por eu ter exposto a traição dela para os pais e feito ela ser demitida, sem ir além. Foi algo satisfatório ver o relacionamento dela com os pais desmoronar depois do vídeo, mas fora isso, parecia que eu não tinha conquistado muito. A última vez que ouvi falar dela, ela estava em um motel, trabalhando em um bar à noite. Irônico, não? Sobre a traidora que ela é. Cerca de 3 semanas depois de voltar da República Dominicana, ela apareceu na minha porta, implorando para que eu a perdoasse e a aceitasse de volta. Foi engraçado de assistir. Ela parecia que tudo o que fazia era chorar no tempo livre, com os olhos vermelhos, inchados, e de tanto chorar ou de tanto lidar com alguns problemas, não me importei. Na verdade, percebi que não havia muito que eu pudesse fazer com ela. Ela já estava emocionalmente destruída. Decidi mudar meu foco para o cara com quem ela me traiu, Henry. Deixei ela entrar e provavelmente ela pensou que eu estava reconsiderando o divórcio, porque ela imediatamente começou a se explicar, achando que eu não tinha levado isso adiante. Ela até alegou ter perdido o respeito dos pais e que minhas ações a fizeram se arrepender do que fez. Fiz uma pergunta de teste, algo que sabia que ela falharia, só para ter certeza de que não seria vista como cruel ou malvada por ter um motivo justificado. Olhei nos olhos dela e perguntei: quantas vezes aconteceu? Você poderia esperar que ela aprendesse com a experiência e recuperasse um pouco de dignidade ao contar a verdade, mas ela disse uma vez, jurando que era a verdade. Segundo ela, administrar um negócio falido com despesas 3 vezes maiores que a receita havia se tornado um peso e ela não queria me sobrecarregar ainda mais, achando que já havia pedido demais ao seguir sua ambição. Eu não me incomodei com as desculpas dela. O que me deixou atônito foi a facilidade com que ela mentiu na minha cara. Foi difícil acreditar que todo o nosso relacionamento teve alguma verdade depois disso. Meu pai sempre dizia que era quase impossível olhar nos olhos de alguém e mentir bem. Ele estava muito enganado. Honestamente, eu não sabia quantas vezes eles se encontraram, mas eu tinha uma sensação de quando tudo começou, e definitivamente não foi apenas uma vez. Eu poderia ter duvidado das mentiras dela se eu não a tivesse seguido nas 2 primeiras semanas em Michigan. No dia em que cheguei, ela estava fazendo uma cena em seu quarto. Sua obsessão pela privacidade não importava muito naquele momento, mas eu mantive a calma e não deixei transparecer que eu sabia. E quanto a Henry, quem sabe, ele provavelmente ainda está em Michigan com a esposa dele. Imagine minha surpresa quando descobri que Henry era casado. Apesar da frustração, mantive a calma. Vi uma oportunidade de estender minha vingança para machucar não só ela, mas também Henry. Não havia como ele sair dessa sem enfrentar as consequências. Eu não precisava de um espelho para saber que minhas habilidades de ator não eram dignas de Oscar, mas o jeito como ela se desfez de tudo, incluindo mentiras sobre como Henry a manipulou, me fez ter certeza de que ela não suspeitava que eu estava armando uma cilada. Depois de pedir que ela me desse um tempo para pensar, a mandei embora e imediatamente enviei o vídeo para todos que a conheciam, incluindo a amiga recepcionista no escritório. Primeiro, reservei uma passagem para Michigan para usar as informações que Judy me deu sobre o casamento de Henry, mas eu planejava prejudicá-lo onde mais doía. Aluguei um apartamento de estúdio perto dele, observando a distância, esperando os vídeos das escapadas dele com minha ex-mulher aparecerem. Enquanto isso, observei a esposa dele, Annie. Ela era linda, com cabelos loiros e fluentes, olhos cinza tempestuosos e um sorriso assustador. Embora meu plano inicial fosse atrair Annie para uma situação comprometedora, mudei de ideia, mas sei o que você está pensando. Além do dinheiro, sou um cara até decente, bonito o suficiente para ser o rei do baile de qualquer forma. Annie era uma pessoa gentil e genuinamente carinhosa. Fiquei particularmente surpreso com sua honestidade. Passamos de uma saudação na beira da estrada para tomar café depois de um esbarrão acidental, e eu orquestrei isso. Durante o café, aprendi muito sobre ela e, por alguns dias, esqueci por
porque estava em Michigan no começo. Foi uma daquelas amizades que são fáceis de manter. Comecei até a ver menos de Henry por um tempo, achando que o plano não estava funcionando como eu queria. Aparentemente, ele havia sido demitido e passava todo o tempo procurando um novo emprego, tentando não levantar suspeitas de Annie. Durante nossas conversas, soube que Henry era um imigrante que havia chegado aos Estados Unidos com um visto de estudante. Annie também me contou sobre os problemas no casamento deles, explicando como o marido quase não a tocava e mal prestava atenção nela até cerca de 2 meses atrás, quando as coisas de repente mudaram. O que ela não sabia era que ela havia fornecido informações suficientes para destruir a história de Henry. Eles não estavam casados há 3 anos, o que significava que Henry não era cidadão. Mesmo que tivesse solicitado o green card, eu precisava que Annie virasse contra o marido. Então contei a ela toda a verdade. No começo, ela ficou brava comigo por mentir, mas logo superou. Mostrei o vídeo para ela e expliquei como ele me assombrava, saber que eles estavam seguindo suas vidas miseráveis, sem serem justiçavelmente afetados por suas ações. Felizmente, não foi difícil convencer Annie. Na próxima hora, planejamos como ela iria confrontar Henry. Eu não estava lá para testemunhar o drama, mas fiz questão de que ele soubesse que eu estava por trás de tudo o que estava acontecendo de ruim com ele. A última vez que soube, ele estava sendo deportado para qualquer lugar de onde tivesse vindo. Honestamente, agora posso dizer que me sinto satisfeito.